Olá a todos! Hoje o grupo constituído por Taunani Leandra, Marcos Vinícius, Gabriel Passos, Gabriele Dias e Breno Manzano irá apresentar sobre um importante livro para a FUVEST, Mensagem, de Fernando Pessoa. Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em Portugal, na capital costeira de Lisboa, no dia 13 de junho de 1888. Ele era filho de Joaquim Sabra Pessoa e de Maria Madalena Pinheiro Nogueira Pessoa. Ele ficou órfão de seu pai aos 5 anos, tendo futuramente como padrasto o comandante militar João Miguel Rosa, que foi nomeado cônsul representante de Portugal em Durban, na África do Sul. País este para onde Fernando Pessoa foi com sua família, recebendo educação inglesa no Colégio de Freiras e em Durban High School. Por receber uma educação inglesa, seus primeiros textos e estudos foram em inglês, tanto que das 4 obras que publicou em vida, 3 eram em língua inglesa, exceto o livro intitulado Mensagem. Em 1915, Fernando Pessoa foi um dos fundadores da revista Orfeu, que foi um marco para o modernismo português. Ela era um porta-voz que influenciava bastante na época, sendo dito como orfismo, que espalhava ideias de modernas correntes europeias, dentre elas o futurismo e cubismo. A revista não teve sua terceira edição trimestral, devido à dificuldade de financiamento, acabou sendo cancelada. Outra questão importante a levantar sobre Fernando Pessoa trata-se do que chamamos de heterônimos, ou seja, ele assumiu outras personalidades literárias para assinar obras diferentes. Dentre elas, destaca-se Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Focando na poesia ortônima, ou seja, aquela feita por ele próprio, entramos na sua fase épica lírica, onde destaca-se o livro Mensagem, o qual será apresentado no decorrer deste vídeo. O livro Mensagem foi seu último, publicado em 1934. Pessoa acabou encontrando seu fim um ano depois, em 30 de novembro de 1935. Ele morreu com o diagnóstico de cólica hepática, aos 47 anos. Agora falando um pouco sobre o contexto histórico em que Pessoa cresceu. Nascido no final do século XIX e encontrando o fim no século XX, Pessoa vivenciou muitos conflitos históricos, como a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918, além de vários outros conflitos, como a Guerra Russo-Japonesa, a Guerra dos Balcãs, a tomada da Itália pelos fascistas em 1920 e o nascimento da União Soviética em 1922. Fernando Pessoa inclusive chegou a escrever livros políticos criticando fortemente a Itália fascista, com uma dúzia de poemas satíricos destinados a Salazar e o Estado Novo. Outros, anticatólicos, onde criticou a influência demasiada da Igreja na política portuguesa. No fim de sua vida, Pessoa teve um grande empenho político, em defesa da liberdade e da dignidade humana em todo o mundo. Além disso, também foi a época do modernismo português, surgido entre a Primeira e Segunda Guerra, sendo que Pessoa integrou a primeira fase na já citada revista Orfeu. Além disso, a obra Mensagem faz parte do modernismo português. Mas, afinal, do que se trata o livro Mensagem de Fernando Pessoa? Bom, o livro fala sobre o grande passado de Portugal, desde o seu período mitológico, desde as grandes navegações e as figuras da corte, até umas conhecidas por nós, como Alfonso de Albuquerque, como Dom Pedro, Dom João II, Dom João I. E ele está dividido em 3 partes. A primeira representando o símbolo da nobreza e a sua essência, que é chamada de obrasão. A segunda, ela já age no passado, lá no tempo das navegações, das explorações, que é chamada de o mar português. E a terceira parte, que é o encoberto, ela já fala do homem ultrapassando a si mesmo e se realizando. Ele também fala do Quinto Império, que é como os portugueses acreditavam que o país deles se tornaria o último império do mundo, responsável por levar a fé cristã para outras partes do planeta. Eu achei interessante ressaltar uma frase que um site apontou sobre a divisão dos poemas dentro do livro. E ele diz assim: um poema trinitário, onde se propõe uma síntese, o cerne da nobreza, uma antítese, a posse do mar, e uma síntese, a futura civilização intelectual. A obra ela também retrata a Europa como o corpo de uma mulher de uma forma visual, onde Portugal seria o rosto dessa figuração e nos seus cotovelos, no direito, seria a Inglaterra e recuado seria o cotovelo esquerdo, a Península Italiana. Fernando Pessoa resumiu 8 séculos, não só para exaltar Portugal, mas também a poesia.
E os poemas narram ações e feitos de textos líricos que formam um elogio ao teor épico a Portugal. Então eles traçam os marcos históricos do país. E com isso, Fernando sentiu a necessidade de provocar uma luta contra as adversidades, querendo expressar que não só sentia medo de contrariar opiniões alheias, mas também defender o que ele achava justo. Agora a gente vai ler alguns dos poemas do livro Mensagem. Eu escolhi ler o primeiro e o último poema. Então vamos lá. O primeiro é o dos castelos. A Europa jaz, posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz, fitando, e todo-lhe românticos cabelos, olhos gregos, lembrando, o cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado, este diz Inglaterra, onde, afastado. A mão sustenta, em que se apoia o rosto, fita, com olhar esfíngico e fatal. O ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Bem, aqui observamos basicamente uma descrição do mapa da Europa, como se fosse um corpo humano, onde podemos perceber nos trechos jaz, poça nos cotovelos, fitando, todo-lhe românticos cabelos, olhos gregos. Outros países já citados, como a Itália e a Inglaterra, também aparecem. Finalizando o poema em Portugal, que seria o rosto da Europa, evidenciando a valorização do livro Mensagem com o país. Agora no nevoeiro. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra. Define com perfil e ser este fulgor baço da terra, que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que é fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora, tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. No Nevoeiro, tratamos da glória de Portugal, sendo o último poema da coletânea, que tem como propósito fechar a história progressiva da evolução de Portugal. Nos últimos trechos desse poema, notamos uma certa indecisão, como se para a pessoa Portugal estivesse numa crise de identidade, indefinida, tal como o manto de um denso nevoeiro. Mar português, ó mar salgado, quanto teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passe além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é o que espelhou o céu. A explicação. Fala sobre as explorações pelos mares dos portugueses, onde deixavam tudo para trás e ir atrás de novas coisas, deixando sua família em Portugal e foram descobrir novas terras, recursos e outras diversas coisas para ter uma grande exploração. O Conde de Henrique. Todo começo é involuntário. Deus é o agente. O herói se assiste, vário e inconsciente. A espada em tuas mãos, achado o teu olhar desce. Que farei eu com essa espada? Erga-te e faça. Explicação. Fala que todo começo vem do nada. Deus está agindo e ajudando em suas decisões, até mesmo nos momentos em que não sabemos o que fazer e estamos perdidos sem caminho. Ele está lá. Oi, eu vou estar lendo a parte do Gabriel, já que ele não conseguiu gravar áudio. Então eu vou ler as explicações dele e os poemas que ele escolheu. Começando pelo Os Colombos. Outros haverão de ter o que houvermos de perder. Outros poderão achar o que, no nosso encontrar, foi achado ou não achado, segundo o destino dado. Mas o que a eles não toca é a magia que evoca, o longe faz dele história, e por isso a sua glória é justa auréola dada por uma luz emprestada. No começo a gente nota o título, que foi uma referência a Cristóvão Colombo, que foi o primeiro europeu a chegar na Europa. E depois, analisando o resto do poema, a gente vê ele exaltando os descobrimentos portugueses, dizendo que só os estrangeiros descobriram terras e conquistaram elas porque Portugal não se interessou em explorar elas, dizendo que a glória é só um reflexo das descobertas deles. E a gente separando o poema em dois, um pouco mais abaixo, a gente vê que ele ressalta bastante o nacionalismo e fala que a Espanha ficou com a honra da descoberta da América, que lá no final, quando ele fala é justa auréola dada por uma luz emprestada.
Então, dizendo que aquilo que Portugal negou foi o que os outros aceitaram. O desejado. Onde quer que, entre sombras e dizeres, jazas remoto, sentes e sonhado, e ergue-te do fundo de não seres, para teu novo fado. Venga lá, compátria, erguer de novo, mas já no auge da suprema prova, a alma penitente do teu povo, a Eucaristia nova. Mestre da paz, ergue teu glade ungido, Excalibur do fim, em jeito tal que sua luz ao mundo dividido revele o santo grau. Nesse poema, Dom Sebastião é retratado como um símbolo puro e um mito perfeito. Ele é o cavaleiro da mudança, que com sua espada vai iluminar o mundo e proceder uma mudança para uma época de conhecimento e inteligência. Dom Sebastião é retratado como um guerreiro que luta para alcançar a paz, e agora ele é apenas uma memória que está entre as sombras e dizeres. Seu gládio ungido, ele traz a paz, tão esperada pelo povo português, e dessa espada jorra a luz que irá iluminar um mundo de trevas sem ordem nem conhecimento. A pessoa, ele quer erguer de novo a alma penitente do povo, nessa ideologia, a Eucaristia Nova, o sebastianismo, que é retratado como uma religião própria. Bom dia, irei falar sobre algumas das questões que caem em vestibulares sobre o livro Mensagem de Fernando Pessoa. Jaz aqui na pequena praia extrema, o capitão do fim dobrado ao assombro. O mar é o mesmo, já ninguém o tema. Atlas, mostra alto o mundo no seu ombro. Mensagem de Fernando Pessoa é uma obra dividida em 3 partes: Brasão, Mar Português e O Encoberto. Questão A. A que parte da obra pertence o poema transcrito? Questão B. Que dados do poema permitem enquadrá-lo nessa parte? Resposta da questão A. Esse poema pertence à parte que fala sobre o mar português. Resposta da questão B. Fernando Pessoa faz uma referência às grandes navegações que ocorreram no século XV. Questão retirada do vestibular da PUC de São Paulo. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. O trecho de Fernando Pessoa fala da expansão marítima portuguesa. Para entendê-lo, devemos saber que, alternativa A, o bojador é o ponto ao extremo sul da África e que atravessá-lo significava encontrar o caminho para o Oriente. Alternativa B, a dor representa as doenças desconhecidas dos europeus, mas existentes na Terra a serem conquistadas pela expedição. Questão C. O abismo refere-se à crença, então generalizada, de que a Terra era plana e que, num determinado ponto, acabaria, fazendo caírem os navios. Alternativa D. Menção a Deus indicaria a suposição à época e que o Criador era o contrário ao desbravamento dos mares e que puniria os navegadores. Alternativa E. O mar citado é o Oceano Índico, onde estão localizadas as Índias, objetivo principal dos navegadores. E a alternativa certa é a C. O abismo refere-se à crença, então, generalizada de que a Terra era plana e que, num determinado ponto, acabaria, fazendo caírem os navios. E para finalizar, eu pensei em retratar um pouco de cada coisa que tem no poema Mensagem do Fernando. Eu fiz uma aparência mais velha no papel, como se ele parecesse um pergaminho ou uma carta envelhecida. Então eu coloquei nela a coroa portuguesa, coloquei Dom Pedro II, uma carta, coloquei um trecho do poema O Mar de Portugal, de Fernando Pessoa. Coloquei a bandeira das cruzadas, um navio sobre as grandes navegações e uma pena com uma bússola que eles usavam tanto para escrever cartas quanto para saber o caminho enquanto eles estavam nos navios. Bom, é isso, chegamos ao fim do nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço a atenção de todo mundo.